Boa noite de sabadão aí pra você que tá aqui comigo conferindo esta live. Como é que tá o teu sabadão aí, hein? Não sei que dia que você tá assistindo esse vídeo, né? Porque agora nós estamos aqui ao vivo, mas essas lives todas vão lá pro meu canal no YouTube, Victor Sacchitani, ou o canal do Vida em Fluxo Oficial. Aliás, se você perdeu alguma dessas lives que a gente fez aí nesta primeira semana de projetos de lives todas as noites, essa é a nossa quinta live. Se você perdeu alguma, é só correr lá para o meu canal do YouTube, Victor Sacchitani, que essas lives, todas que a gente fez de terça-feira para cá, elas já estão lá no meu canal do YouTube. Perdeu alguma, corre lá, confere para ficar aqui junto com a gente. Edicássia, boa noite, minha querida, tudo bem? Que bom ter você aqui. Tava acabando de falar que se vocês perderam alguma live, é só correr lá no meu canal do YouTube, que todas as lives que eu fiz aí até agora, as 4 outras lives, estão lá, tá bom? O melhor coach, que coisa boa. Obrigado, viu? Obrigado por esse carinho de sempre. Você sabe que eu tenho o maior carinho, o maior respeito por você. Então, estamos começando aqui a nossa live, sabadão, isso mesmo, sabadão, domingo. A gente só não vai estar junto nas segundas-feiras, mas hoje cá estamos para conversar sobre mais um tema de liderança, de gestão de pessoas, gestão aí de grandes resultados profissionais. E o nosso papo de hoje, ele é uma constante, tá? É uma coisa que acontece aí com muita frequência, não deveria, mas que acontece com muita frequência, né, nas organizações. Sabe aquela escapada que o pessoal costuma dar aí para não tratar de assuntos complicados? Sabe aquela escapulida, aquela fingida que não tá vendo? Sabe quando você deixa os dias passar para não precisar resolver aquele pepino, para não precisar encarar de frente aquela pessoa, para não precisar tocar em assuntos complicados? Pois é, um grande líder, uma pessoa que é desse perfil que a gente está buscando construir com esse trabalho que estamos fazendo juntos aqui, um grande líder, ele não faz isso. Um grande líder não vê assuntos pendentes e deixa a coisa lá solta. E é disso que eu quero tratar contigo hoje. Tá? De forma nenhuma você pode evitar ter aquelas conversas delicadas. Gente, por mais que isso pareça uma coisa óbvia, isso acontece demais, e acontece assim, na nossa vida, vamos olhar pra gente, um processo de autodesenvolvimento real, uma coisa verdadeira começa com o olhar pra dentro, né? Eu falo isso direto nas formações que a gente faz, formações em coaching para líderes, que o olhar tem que estar pra dentro primeiro. Então eu, você, qualquer um de nós tem aqueles momentos, tem aquelas conversas que a gente precisa ter com um amigo, com o pai, com a mãe, com o irmão, com a esposa, com o marido, com o filho, enfim, dentro das empresas, tá lá dentro com o chefe, com o subordinado, com alguém da equipe, tem aquelas conversas que a gente costuma protelar, que as pessoas costumam procrastinar. Esse tipo de conversa eu não quero que você pule mais, tá? Não pode pular. Mais da metade, gente, falo isso com toda a convicção de quem está atuando com coaching, com processo de desenvolvimento, treinamentos de líderes em empresas de grande porte aí do Brasil todo, falo isso com a maior segurança. Mais da metade dos problemas das empresas seriam resolvidos se as pessoas conversassem feito gente grande. Mais da metade dos prejuízos de carreira, dos desafios de carreira, seriam superados se as pessoas sentassem e conversassem. Carreiras que estão procrastinadas, ali as promoções que não acontecem, pessoas que são mandadas embora mesmo tendo um excelente currículo, isso acontece, grande parte disso acontece porque as pessoas não sabem sentar feito adultas e conversar. Então eu quero estimular você com esse nosso papo de hoje, com essa live de hoje, dentro desse projeto de lives diárias, que é
Meu amigo, você tem uma coisa para resolver, você seja um adulto, amadureça. Esse projeto de lives diárias é muito para trabalhar a questão de amadurecimento, para trabalhar a questão de, olha, precisamos ficar gente grande para conseguir resolver problemas grandes, desafios grandes. Grandes resultados são construídos por grandes pessoas que enfrentam grandes desafios. Então, evitar conversas difíceis não é uma coisa que você pode se dar o luxo de fazer. Provavelmente aquele problema que você tem no teu departamento, provavelmente aquele problema que você tem de comportamento com alguém lá, pode sim ser resolvido com diálogo, com conversa. Adulto faz isso, adulto conversa. Chega e resolve a situação. E quando eu falo de conversas difíceis que costumam ser evitadas aí, que tipo de conversas são essas? Que tipo de conversas que vão entrar aí nesse rol de conversas difíceis? Eu vou falar por aqui, veja se você identifica alguma coisa aí. Olha, por exemplo, assunto delicado, aquela coisa que é meio espinhosa, algo que talvez seja ali na linha que divide a vida pessoal e profissional do liderado, mas que você sabe que está impactando na performance dele ali no teu time. Assunto delicado precisa ser tratado. Você quer ver um exemplo? Problema de relacionamento que afeta no trabalho. O sujeito está lá meio depressão, tá lá metendo os pés pelas mãos porque está distraído, e é aquele sujeito que você sabe que vive tendo problema com a namorada. A namorada já chega até aí na porta da empresa fazer baixaria. Você uma hora vai ter que ter esse tipo de conversa com o teu liderado. E olha, você lidera pessoas. Pessoas têm problemas pessoais, tá bom? Tô falando isso porque as pessoas às vezes confundem, acham que as pessoas são máquinas. E eu sou um grande defensor de que, olha, líder tem que entender de gente em primeiro lugar. E gente tem problema, né? Tem problemas pessoais. Às vezes, se esse problema estiver impactando a performance desse liderado na empresa, é o teu papel ajudá-lo a enfrentar esse problema. E para isso você vai ter que conversar com ele. Um outro tipo de assunto delicado, feedback negativo. Porque quando a coisa é boa não tem nada de delicado. Agora, feedback negativo, aquele despertar que você tem que dar no teu liderado, costuma ser espinhoso. Você quer ver o que piora mais ainda? É se for um feedback negativo repetido. Ou seja, é aquela coisa que você precisa ficar, já falou uma vez, já fez reunião para fazer isso, já constou no feedback do sujeito há um tempo atrás, não melhorou e agora você precisa de novo chamar para bater em cima daquela mesma tecla. É um assunto delicado. Aí a pessoa costuma, e eu estou chamando a sua atenção como gestor, como gestora, como líder, por quê? Porque a cabeça da gente, por causa do quanto de tarefas que você tem para fazer, do quanto de pepino que aparece, às vezes passa uma ideia maluca na tua cabeça de deixar isso para lá. Tipo assim, puta, já falei isso aqui, vou deixar para falar depois. Não tem falar depois, você tem que resolver o problema agora para que os resultados possam ir acontecendo. Então, toma cuidado com esses assuntos que eu tô te falando, porque isso costuma pregar uma peça. A hora que você vê o semestre passou, o resultado não foi alcançado e o sujeito lá da tua equipe continua com os mesmos problemas e comportamentos porque você não tomou uma atitude que como líder deveria ter tomado, né? Um outro exemplo aí que faz as conversas ficarem complicadas é justamente a personalidade das pessoas envolvidas. Se você vai dar um feedback para aquele sujeito que tem uma personalidade mais dominante, em alguma live anterior a gente deu uma breve abertura aqui ao papo de análise de perfil comportamental DISC que nós vamos seguir em outras lives. Uma pessoa que tem uma personalidade mais forte, mais dominante, mais combativa, tende a as pessoas não se aproximarem para ter esse tipo de conversa. E você que é líder, tem alguém assim na tua equipe? Pode reparar que você
procrastina falar algumas coisas para essa pessoa. Para aquela que é mais calma, mais tranquila, tá, você vai e fala toda hora que precisa ser falado. Para aquele que tem um espírito mais de pancada, que tem o couro mais grosso, aí você dá uma seguradinha na onda e vai falar só quando não tem mais jeito. Mas isso faz você perder muito tempo, muita energia, muito dinheiro, quando não te faz perder a mão total do teu time. Então, por exemplo, essa história de feedback, de dar feedback negativo. Feedback negativo para sujeito que questiona muito é questão de personalidade. Para aquele sujeito que está sempre querendo provar que está certo. Em várias lives nossas, eu vou tratar delicadamente de personalidades, cada uma em uma live. Você tem aquela pessoa que fica se vitimizando, você tem aquela pessoa que é combativa, que faz debate intelectual com você. Você é líder da pessoa, tá lá falando pra ela de um jeito e ela quer provar que Aristóteles em 1900 bolinha disse que tinha um jeito melhor de fazer isso. É delicado lidar com isso. Você sabe lidar com isso? Né? Aquela outra pessoa muito combativa, aquele cliente que é infantilizado, aquele liderado que é infantilizado, ou seja, cada personalidade faz culminar em um tipo de conversa. E muitos líderes acabam deixando de ter esses diálogos que resolveriam tantos problemas por conta da personalidade das pessoas. Guarda uma coisa dessa live aqui. Você sabe que é um hábito dessa live, você que está acompanhando. Eu gosto de passar aqui o marca-texto na mensagem principal, na mensagem central que eu quero que você leve desses nossos encontros aqui todas as noites. E desse encontro aqui, eu quero te passar, um líder de verdade, ele não foge nunca das responsabilidades dele, tá? Não foge. E por mais que você já tenha escutado isso em trocentos milhões de outras vezes, não adianta nada ouvir isso e não fazer autoanálise, né? Você, como está hoje com as suas responsabilidades? Tem alguma conversa pendente que você sabe que já deveria ter tido e não teve ainda? Resolve isso na segunda-feira. Resolve. Um líder, ele não deixa problemas ficarem passando. Aquela coisinha pequena que você deixa passar hoje, amanhã vai virar. Não pode virar. Ela vai virar um grande problema, uma arma apontada para a tua cabeça em um momento crucial ali da tua liderança. Então, um líder, ele não foge de responsabilidades. Esse tipo de assunto que as pessoas evitam resolver, pessoas comuns, chefes que acham que são líderes, evitam de resolver, você precisa enfrentar. Você precisa encarar. Não foge é só ter comunicação aberta. Não foge desse tipo de embate. Vai, diz o que precisa ser dito e, sabe, não se exime. Não tem nada pior do que gente que se exime das coisas. Aquela pessoa morna, sabe? Não serve pra muita coisa. Tá lá cumprindo tabela. E eu de maneira nenhuma quero que você seja uma pessoa dessas, tá? Mas, Vitor, beleza, preciso ir. Como é que eu faço então? E aqui eu quero te dar uma dica. Na verdade aqui são 3 dicas que eu quero te dar para você ter estes tipos de conversas. Tudo bem, já entendi que líder de verdade não deixa ficar pendente conversas delicadas. Não posso mais deixar conversas delicadas ali para trás. O que é que eu faço então para me preparar bem para estes tipos de conversa? Primeira dica que eu quero te dar: se prepara devidamente para a conversa, se prepara com zelo. Se você sabe que você tem que ter um papo cabeça, que pode exigir muito de você na segunda-feira, se prepara aí um dia antes, tira um momento do teu domingo e vai para você preparar mentalmente essa conversa, para viver esse momento primeiro na tua mente, porque quando você for viver ele no mundo real, você vai ver que pouca coisa te pega de surpresa. Então, primeiro ponto, se prepara para ter essas conversas delicadas. Não vai fazer isso de bate pronto, porque aí o despreparo mais a questão emocional de lidar com o assunto cascudo, com certeza vai te deixar numa saia justa. Segunda dica que eu quero te dar: estuda, conhece o perfil comportamental da pessoa com quem você vai conversar. Se você conhecer o perfil dela, você vai saber se é uma pessoa que você tem que ir direto ao ponto para falar com ela, ou se é uma pessoa que não gosta de contato muito direto,
que você vai precisar contar alguma história antes, perguntar um pouco de como tá o dia, para depois você entrar no assunto. Você vai saber o que motiva aquela pessoa, se ela é mais motivada por premiações, troféus, dinheiro, ou se ela é mais se preocupa mais com relacionamentos, porque tudo isso você pode usar de insumo, né, nas tuas conversas, entendeu? Terceira dica que eu vou dar para você e essa aqui é uma dica de ouro, pessoal. Aliás, antes de eu dar a dica de ouro, você tá gostando do assunto? Aperta aí o botãozinho para subir aqui um curtir, né? Para eu saber que você tá gostando desse papo. Põe tua pergunta, põe teu comentário. Me conta se você lida com situações difíceis aí no teu trabalho, para eu saber um pouco mais de você, tá? Terceira dica. Essa aqui, dica de ouro. Analisa a situação do ponto de vista da outra pessoa. Como assim? Olha, você vai ter uma conversa delicada dessa que você precisa dar daqui a uns dias. Primeira dica que eu te dei é para você se preparar para essa conversa, não ir de bobinho ter um papo com uma pessoa com uma personalidade dura. Então, se prepara para essa conversa, prepara o que você vai falar, prepara o que você vai dizer. Imagina, vislumbra cenários de possíveis respostas que essa pessoa pode te dar. Aí, segunda dica, você percebe, analisa um pouco o tipo de comportamento, perfil comportamental que essa pessoa tem. Estuda um pouco de perfil comportamental, e aqui nas lives eu vou trazendo coisas para vocês, é só acompanhar. E para você sacar um pouco mais de qual que é o daquela pessoa, para você conseguir lidar melhor e dialogar melhor com ela. E a terceira dica é, antes e ali naquela fase de preparação para essas conversas delicadas, senta na cadeira da outra pessoa. Se coloca de verdade no lugar dela, porque você vai maravilhas acontecem quando você senta na cadeira da outra pessoa. Isso vai ser um tema de uma outra live. Marcelo, boa noite. Obrigado aí pela presença. Que bom te ter aqui, querido. Marlene, pessoal aqui acompanhando nossa live. Maravilhas acontecem quando você senta na cadeira do outro. Sabe aquela pessoa que você vê, não entende o comportamento que ela tem, você não consegue entender a postura que ela tem, não consegue entender as decisões que ela toma. Quando você senta de verdade na cadeira dela e analisa a situação do ponto de vista dela, você sempre vai, se fizer direito, você sempre vai enxergar algum detalhe da circunstância que você não vê enquanto você está na sua cadeira. O cenário é diferente. É como se você estivesse em uma montanha e essa montanha te permite ter uma visão do todo, da paisagem. Quando eu troco você de montanha, o seu campo de visão muda. Vai ter algum detalhe que você não tinha percebido enquanto estava no teu lugar. Então, quando for ter esse tipo de conversa, tira um tempo para você se preparar e nessa preparação se preocupa em analisar a situação sob o ponto de vista da pessoa. Às vezes aí sai para você um insight, uma ideia do porquê que aquele sujeito não mudou ainda, porquê que o comportamento não mudou, qual é a dificuldade que ele está enxergando, e dessa maneira, quando você for efetivar essa conversa delicada, você vai ver que o papo vai sair com uma comunicação clara, de um jeito que a outra pessoa entende, porque você se preocupou com o tipo de comunicação que o perfil dela exige, e você se preocupou em analisar a situação do ponto de vista dela. Quando ela trouxer as coisas para você, não vai ser nenhuma surpresa. Você não vai ficar com aquela cara de paisagem sem ter nada para responder porque não tinha pensado naquilo, entendeu? O Everson falando pra gente que fez exatamente isso hoje com uma pessoa e sem sombra de dúvida rendeu demais o assunto. É isso mesmo, Everson. Conversas poderosas levam a resultados poderosos. Grandes conquistas, grandes resultados profissionais são feitos de grandes atitudes, de grandes comportamentos. E o que eu estou passando para vocês nessa live hoje é um excelente comportamento que a maioria das pessoas não toma. Não evita mais conversas delicadas e se prepara para elas com esses 3 passos, se preparando adequadamente para essa prosa delicada,
conhecendo o perfil comportamental de quem você vai conversar e se colocando no lugar dela para que você possa analisar o contexto do que ela vive sob a perspectiva dela. Você vai ver que você vai ser um gestor, uma gestora muito melhor, muito mais eficiente e com grande poder de, além de conseguir resultados, a desenvolver as pessoas da sua equipe, ajudá-las a serem novos líderes, ajudando elas a superar os seus desafios. E esse é o teu papel, meu querido, minha querida, como um líder de verdade, tá bom? Este foi o nosso encontro de hoje. Obrigado pela presença de vocês nessa live num sábado à noite. Saiu do churrasco para vir aqui com a long neck na mão assistir a minha live, que eu tô sabendo. Obrigado aí pela tua presença e amanhã, domingão, estaremos aqui 21h15 do horário de Brasília para mais um papo aqui desse nosso projeto de lives diárias. Olha aí de Cássia colocando, eu podia ter sido o seu trabalho antes, né? Teria facilitado minha gestão, ou seja, eu fiz um processo, fui coach da Edicássia e ela tá falando que se tivesse sido antes teria facilitado a gestão dela. Que bom, mas estamos juntos a partir de então em várias coisas e está sendo maravilhoso. Agora você vai pro churras mesmo, né? Então pode ir lá que a cerveja já tá gelada, tá bom? Pessoal, um beijo para vocês. Convida os amigos aí para estarem com a gente nas próximas lives, 21h15 sempre do horário de Brasília, 20h15 se você é daqui de Cuiabá e região. Dá sugestão sobre temas que você quer que eu fale aqui nessas lives sobre liderança, gestão de pessoas e resultados, e eu vou estar sempre entregando o meu melhor para você, tá bom? O reprise das lives está lá no meu canal do YouTube. Um forte abraço e um excelente sábado aí para todos vocês.